Olá, gente. Meu nome é Tamara Coutinho. Eu tenho 28 anos de idade. Eu falo com vocês do Espírito Santo e hoje eu vim contar um pouquinho mais de como é que foi a minha trajetória até definir prestar o concurso para os militares temporários da Marinha do Brasil e também como é que foi a minha escolha em relação ao cursinho do Engemarinha, que já é o cursinho que me acompanha durante toda essa trajetória. É, Bom, eu sou arquiteta urbanista, também tenho graduação em engenharia civil. E, assim, eu decidi fazer engenharia civil na época porque eu queria ampliar o meu leque em relação ao meu âmbito profissional. Eu nunca tive o sonho de trabalhar no escritório de arquitetura, então eu queria muito trabalhar numa construtora grande, com obras maiores, e aí eu vi dentro da engenharia essa possibilidade. E, de fato, quando eu comecei a cursar engenharia, eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional que é sediada aqui no Espírito Santo, no qual eles trabalhavam com obras industriais, obras em outros estados, enfim. Só que quando chegou lá dentro, depois de um certo período de trabalho, o setor da construção civil no país e a engenharia civil em si estava com uma instabilidade muito grande. Infelizmente, havia tido uma queda muito grande no mercado. Então, existia muita essa instabilidade em relação ao setor e principalmente em relação a empresas privadas na época. Então, todo esse estresse, ele existia ali dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí eu ficava olhando aquele contexto e me perguntava se de fato era dali a 10 anos era onde eu gostaria de estar. E muitas das vezes a resposta que vinha na minha cabeça era que eu queria estabilidade tanto financeira quanto emocional, em relação também a poder prestar o meu serviço da melhor forma possível. E aí, numa conversa informal com meu pai, ele me mostrou o concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha e foi ali que eu vi a oportunidade de poder agregar as duas coisas que eu buscava. Foi então que eu decidi sair da empresa que eu estava e comecei a me preparar para o Corpo de Engenheiros. Na época, em Gemarinha, eles não tinham o cursinho para arquiteto. Então, assim, infelizmente eu tive que comprar um outro curso que não atendeu nada às minhas expectativas, era uma apostila muito desorganizada e acabou então que eu nem tive tanto ânimo assim para estudar nesse primeiro ano. Aí no ano seguinte, como eu havia feito uma pré-inscrição no Engemarinha, que já era o cursinho que eu tinha lido mais coisas boas a respeito, eles me mandaram um e-mail falando que iriam abrir o curso para arquitetura. E aí deu aquele estalo, fiquei super empolgada, porque era de fato o cursinho que eu gostaria de ter escolhido desde o princípio. E assim foi, eu comprei o cursinho. Nossa, e foi exatamente o que eu pensava, eu não me arrependi em momento nenhum. Foi o cursinho que me ajudou a organizar os meus horários de estudo. Era e é, na verdade, tudo o que eu imaginava em relação à organização, em relação a nos auxiliar até com a motivação para continuar estudando todos os dias. Então, assim, foi uma escolha excelente. Tanto que no primeiro ano que, de fato, eu estudei pelo Engemarinha, eu tive uma colocação muito boa no concurso para o Corpo de Engenheiros, só que, infelizmente, o curso de arquitetura ele é muito concorrido. Então, como eram apenas 2 vagas, eu não consegui ser chamada, mas eu fiquei com uma classificação muito boa. E aí, por 2 anos tentando e ainda não conseguindo entrar no Corpo de Engenheiros, eu defini fazer o militar voluntário, o temporário, né? E não tive dúvidas em relação à escolha novamente do cursinho, que é o Engemarinha, e aí veio o meu sim, o meu tão esperado sim, a minha aprovação. E é isso, gente. O que eu tenho para falar para vocês é: se vocês têm um sonho, corram atrás, batalhem por ele, tem que ter força de vontade. E se for aliado com um material de excelência, com um cursinho comprometido com os seus estudos, com o seu sonho, como Engemarinha, não tem erro. Só não alcança quem desiste antes, só não passa quem desiste. É isso que eu costumo falar. E o Engemarinha é 10, é uma mãe mesmo. Quanto a isso, vocês não precisam ter dúvidas. É isso, muito obrigada.